Oi, gente! Estamos começando mais uma semana, eu e você juntos, né? Nessa jornada de conhecimento, todos os dias tem transmissão ao vivo, todos os dias tem live, às 11 da manhã e às 23 horas, e você sempre aqui como meu convidado mais do que especial, para que juntos possamos nos assentar à mesa e recebemos um banquete vindos da parte do nosso Pai, né? Ele deseja que nós nos assentemos em volta da mesa, né? Como filhos, e recebamos de fato da parte dele a manifestação da sua graça por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos conectados mais uma vez nessa manhã, todos os dias, às 11 da manhã e às 23 horas, nós temos esse encontro marcado aqui, aonde juntos nós estamos traçando uma linha de entendimento, de raciocínio, de conhecimento, que nos levará a cada dia mais próximos àquilo que nós fomos criados para ser e fazer, né? Sermos imagem e semelhança do nosso Deus. Esse é o grande objetivo, e aí nós estamos caminhando nesse sentido. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês, e eu quero mandar abraços especialíssimos hoje. Janaíne Queiroz, bom dia, Jana, seja muito bem-vinda, que você tenha um dia extraordinário. Dona Zilda, um grande abraço para você. Gleice, um grande abraço também. Daiane Schneider, do interior de Minas, aí um grande abraço para você. Rebeca, um grande abraço também. Dona Nuvem Célia, um grande abraço para a senhora. Geisa Alves, um grande abraço. Felipe Cajan, você também está aí conosco. Fabiana, Aline Diniz, bom dia para vocês. Cantinho da Ju, direto de Juiz de Fora, Minas Gerais. Secretaria de Missões já entrou também. Patilana, alô Patilana, Verbo da Vida, Juiz de Fora. Bom dia, seja muito bem-vindo. Carla Martins, a filha da Dona Nuvem. Viviane Vidigal, bom dia. Bruna Bairral, bom dia. Bom dia para você. Tefrajuca, um grande abraço. Glaucia Jimenez, bom dia. Bom dia também para Soninha, para o Igor Durso, um grande abraço para você também. Para o Hilda Machado, um grande abraço. Pastor Adilson Farias, bom dia. Cristina Monteiro, bom dia para você. Isabela Silva, bom dia. Bom dia também para Denise Macedo, alô Dê, bom dia para você, especialíssimo. Bom dia para Claudinha Frois, bom dia para você. Sandra Alves, bom dia. Simone Borges, bom dia. Inajá Bessa, bom dia. Quitéria Sandra, bom dia, bom dia. Você já sabe, mas não custa repetir, você é responsável por fazer essa mensagem chegar cada dia mais distante. Bom dia, Camila Marques, filha querida do coração, bom dia. Rosimeire Frajuca, bom dia para você. Jonas Guimarães Júnior, filho querido. Cristiano Lourenço, bom dia. Bom dia, João Aguiar, um grande abraço para você também. Bom dia. Bom dia, Alessandra Viana, direto de Juiz de Fora, das Minas Gerais. Bom dia, José Mesquita. Renata, grande abraço para você, bom dia. Estamos subindo e nossa audiência vai aumentando, e hoje nós temos coisas extraordinárias para compartilhar juntos aqui, né? Rosana, um grande abraço para você, Rosana Vinhosa. Paulo Ricardo, agora recém-casado, bom dia, Paulinho, para você. Claudinha, um grande abraço. Cláudia Alcântara. Gisele Gibraga, um grande abraço para você também. Rebeca Nassif, bom dia. Cleison, Gracinha, Maria das Graças, seja bem-vinda. Cleison, um grande abraço. Todo mundo já conectado. Sabrina Virtuoso, bom dia. É sempre bom. Bom, como eu já falei, você já sabe, mas não custa repetir, a responsabilidade é totalmente sua de fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe, você possa fazer um evangelismo digital. A Cris Lourenço diz assim: Juiz de Fora fazendo presença sempre. Breno Vieira, Andréa Paixão, todo mundo aí. Pietra Costa Longa, bom dia para você também. Lu Silva, Mari Belisário, bom dia. Fernanda Bossi, bom dia para você. Todo mundo aqui já conectado comigo nesse dia maravilhoso. Olha, o sol está radiante lá fora, está um dia lindo. Então, abra sua janela e olhe para fora e veja como o sol está sorrindo para você. Hoje o dia te espera e ele deseja te entregar a sua porção de felicidade, sua porção de sucesso, não é assim? Lola Monteiro, bom dia para você, Lola. Loíse Coelho, Lô, um beijo no seu coração. Que saudade que eu tô de vocês, viu? Rui Davi, Elisa Fer Santana, um grande abraço para você. Raíssa Amorim, bom dia, Rai. Ricardo Medeiros Fonseca, bom dia, Ricardo. Sempre bom, né? É bom estarmos juntos aqui todos os dias. E eu tenho algo hoje do coração do Pai para compartilhar com você. E é importante que você esteja preparado para receber
a palavra de Deus. Aleluia. Então, gente, nós estamos falando sobre vida de fé, né? A gente já sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já descobriu que a fé é parte da natureza humana herdada diretamente, né, da parte do nosso Pai. E aí, de fato, nós temos muito conhecimento já e precisamos praticá-los, né? Nós precisamos sair daquele ponto do eu sei para o eu conheço. A gente precisa sair realmente do conhecimento para a prática todos os dias. E aí, muitas pessoas às vezes ficam presas, enganchadas nessa questão da prática da fé, da prática da palavra todos os dias. Abraço especial para Débora Cunha, beijo para Selma, para Laís, para Jason Carlos. Deixa eu falar com você, eu acabei de fixar o nosso comentário aqui, é o seguinte, ó. Caso você seja um visitante da live do nosso apóstolo Marcelo Carvalho e queira se identificar, vá até a bio do o Instagram da Igreja Verbo da Vida BH, para que a equipe de consolidação possa conhecer você. É isso mesmo, ó. A gente tá com um trabalho legal agora, tá vendo? Você faz o evangelismo, a gente faz consolidação. Se você tá chegando pela primeira vez aqui na nossa live, é a primeira vez que você entra, a primeira vez que você nos conhece, por favor, entre em contato conosco. Coloca aí, ó, eu sou um visitante, estou assistindo pela primeira vez, e aí o nosso pessoal que está assistindo a live aí já vai pegar o seu contato e vai fazer contato direto com você para a gente ficar mais próximo, para a gente ficar bem pertinho, se conhecer melhor, e aí a gente possa fazer um trabalho maravilhoso junto com você também, para o nosso crescimento mútuo, tá bom? Então não esquece, faz isso. Se você está chegando pela primeira vez, é visitante por aqui, se identifique-se para que nossa equipe possa entrar em contato com você, né? Sempre bom estarmos juntos. Então, uma vez que nós entendemos as bases da vida de fé, nós precisamos agora desenvolver essa fé verdadeiramente sincera. Lembre-se que nós fomos colocados no mundo, porém nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos a ele, nós somos do céu. Estamos passando por aqui, por uma jornada terrena de crescimento e desenvolvimento. Eu sempre gosto de fazer você se lembrar, né, dos ditos do sábio Salomão, quando disse o seguinte, que a vida do justo, que somos nós, né, a vida original, pensada por Deus, ela é como a luz da aurora, né, e vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, nós temos aí uma visitante, a Camila Silva. Seja bem-vinda, Camila. A nossa equipe vai entrar em contato com você aí. É sempre bom. Todos os dias nós estamos aqui, ó, de manhã e de noite, 11 da manhã, 11 da noite. Todos os dias tem live para ajudar você a resistir a todos os ataques que o mundo tem se levantado contra nós, contra a igreja. E a única forma, a única arma poderosa para resistir com o mundo e vencê-lo é a palavra da fé, que se manifesta através da fé. Então, vamos para cima. Então, nós precisamos desenvolver a nossa fé todos os dias, né? Todos os dias. Nós já sabemos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O que é que o sábio Salomão quis dizer quando ele disse que a vereda do justo é como a luz da aurora? Que a vida humana, pensada originalmente por Deus, ela é uma vida, é uma jornada na terra de crescimento rumo àquilo que você foi criado para ser e fazer. Nós somos criados para ser ou para manifestar a presença de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança daquele que nos criou, para exercermos a autoridade na terra, trazendo de fato a vontade de Deus que está no céu, para a sua execução plena na terra, de fato, para que através dessa a gente possa estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Esse é o objetivo nosso. E nós, a cada dia, vamos crescendo. E como é que se dá esse crescimento? Esse crescimento se dá por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por meio de Deus, do conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos semelhantes à perfeição, que é a estatura de varão perfeito ou a plenitude de Cristo Jesus. Isso é algo na nossa vida. Agora veja, isso se reflete na nossa vida de fé. O que é fé? Uma vida de fé, ela é determinada quando todas as minhas ações são uma resposta à palavra de Deus que eu ouço. Vou dizer de novo. Uma vida de fé, ela é representada quando todas as minhas ações são uma resposta àquilo que eu ouço da palavra de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas, por não conseguirem desenvolver a fé,
e movidas por algum tipo de sentimento ou emoção, acabam fingindo que estão na fé. E aí começa um grande problema. Você desenvolver uma fé fingida vai trazer danos gravíssimos para a sua vida. Porque você pode acreditar numa mentira que é bem contada de tal maneira que ela se torne para você uma verdade. Sabe, se você conta ou ouve uma mentira de uma maneira muito convicta, aquilo acaba virando para você uma verdade, ainda que ela seja uma mentira descabida. Então, a gente precisa entender que a fé que nós devemos desenvolver todos os dias é uma fé sincera. Deve ser uma fé sincera. Eu gosto dessa palavra sincera, porque essa palavra tem uma origem bem peculiar e que vai nos ajudar a entender aqui. A origem grega da palavra sincera, a origem grega, não latina, a origem grega da palavra sincera, ela vem do seguinte contexto, Os gregos, eles eram experts em criação ou reprodução de imagens por meio de esculturas, né? Esculturas. Então, quando eles queriam representar alguém, o seu César, por exemplo, né? O seu imperador, e eles iam lá e tá travado aí, gente? Tá travado para todo mundo aí, gente? Me ajuda aí, por favor. Me dá um feedback aí para mim não ficar falando aqui e você sem entender nada aí. Tá travado aí para você? Alô, me responde aí, vê aí. Fernandinha disse não, para mim não. Então, não deu problema nenhum. Então, vamos adiante, né? Então, veja. Os gregos, né, normalmente, eles representavam as personalidades por meio de imagens, né, estátuas. Eles criavam essas personalidades. Então, eles iam lá e faziam. E o material mais usado era o mármore, né? Normalmente. Mármore branco, principalmente, o qual eles moldavam com muita perspicácia e fazia realmente a imagem daquilo que eles queriam representar. Porém, o mármore, assim como o granito, mais o mármore que é mais macio, ele normalmente tem uma superfície porosa. Ele deixa alguns buraquinhos, né? Então, assim, quando você consegue um mármore que não tem esses buracos e ele é perfeito, e ele consegue fazer uma estrutura de uma escultura, e essa fica lisinha, sem nenhum defeito, sem nenhuma porosidade, sem nenhum buraquinho, aquilo ali é perfeito e ele tem um valor inestimável. Então, se as esculturas são perfeitas, nem todo mármore tem qualidade realmente que lhe possibilite fazer uma estátua, né? Uma imagem dessa. Então o que eles fazem? Eles normalmente passavam cera naquelas imagens que demonstravam porosidade, né? Ah, Jesus, está difícil hoje, né? Bom, vamos ver se agora vai melhorar, tá bom, gente? Vê aí, vou esperar um pouquinho aí. Eu vou esperar um pouquinho pra você me dar um feedback aí, me dizer se tá travando, se destravou, se tá bom agora, se ficou bom, se você tá recebendo bem. Me mostra aí. Por favor, me dá um feedback. Travou, destravou, como é que tá? Destravou? Tá ok agora? Gente, travou ou destravou? Pelo amor de Deus, um destravou, outro destravou. Eu preciso saber, travou ou destravou? Pronto, agora destravou. Acabou? Pronto. Agora nós vamos, né? Então veja, nós estávamos falando o seguinte, que as estátuas feitas de mármore, porém que não tem porosidade, ela é lisa, completamente lisa, elas tinham valor altíssimo, inestimável até. Mas a maioria dos mármores, eles dão porosidade, dão furos, buraquinhos. E isso desvaloriza a peça.
Mas para que as pessoas não perdessem, o que é que os artesãos faziam? Eles pegavam cera e passavam nessas esculturas, preenchendo todos esses buraquinhos aí, né? Para que a peça ficasse lisa. Porém, com o tempo, essa cera se desgasta e acaba mostrando os defeitos da peça. Não tem cera que resista ao tempo e acaba mostrando a porosidade. Então, muitas vezes, as pessoas compravam gato por lebre. Eles olhavam uma estátua, uma peça, ela estava lisinha, sua superfície perfeita. Porém, com o tempo, eles começavam a perceber que voltavam à porosidade, porque aquilo era cera. Cera pura, e a cera não resiste ao tempo, ela vai caindo, ela vai soltando e vai mostrando a verdadeira face daquela peça, daquela escultura. Então as pessoas passaram a, quando comprar suas peças, dizer: olha, eu quero uma peça dessa, eu quero uma escultura, mas eu quero que seja sem cera. Por favor, eu não quero que depois de um tempo caia, né, a máscara, caia a cera e fique de fato a verdadeira porosidade que está aqui embaixo, né? Então, a palavra sincera, ela surge disso, de uma peça sem cera, né? Infelizmente, muitos cristãos têm desenvolvido uma fé não sincera, né? Uma fé que é coberta, revestida de cera, ou seja, não passa muitas vezes de fingimento, mas nenhum fingimento dura para sempre. Infelizmente, com o tempo, vai se desgastando nas relações, mais cedo ou mais tarde, você acaba demonstrando a verdadeira face. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que fé não é fingimento. Não adianta você querer fingir. E por que as pessoas fingem? Por causa de autoafirmação, por causa de medo da aceitação das pessoas, por causa da opinião alheia, por várias questões emocionais, as pessoas acabam fingindo que estão andando em um nível de fé que elas não desenvolveram. Só tem um problema: você pode mentir tanto para você em determinada área que você acaba acreditando na sua mentira. Você começa fingindo para ter aceitação, você começa fingindo para ter, de fato, autoafirmação, mas chega num ponto que você acredita na sua mentira e aquilo não passa de uma fé mental, aquilo não passa de uma aceitação mental, mas não gera nenhum tipo de poder para mudança ou transformação da sua vida. Então a fé precisa ser fé sincera. Fingimento não é fé. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, ó, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 4 e 5. Timóteo, eu quero muito revê-lo, pois me lembro bem das suas lágrimas. Nosso reencontro certamente me encherá de alegria. Eu lembro-me da sua fé sincera, como era também a fé da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice, e sei que em você essa fé continua firme. Veja, o apóstolo Paulo, como é que eu vou dizer? Ele classificou a fé de Timóteo como uma fé sincera. E mais ainda, ele diz que essa fé foi resultado de uma influência familiar. E você vai começar a perceber o quão é importante a tua fé sincera para a influência da tua casa, para a influência da tua família. É importante você ter uma fé sincera e não uma fé maquiada, irmãos, que só aparenta na igreja. Todas as vezes que eu falo sobre você desenvolver e cultivar uma fé sincera, eu sempre me lembro da história do casal ternura, né? Toda igreja tem um casal ternura, toda igreja tem uma figura como essa que eu vou descrever agora. Quem é o casal ternura? O casal ternura é aquele que está na igreja e você olha para eles todos os dias e diz assim, poxa, esse casal é um exemplo, né? É um exemplo de família, é um exemplo de casamento. Olha como eles são perfeitos. Eles chegam na igreja e quando eles colocam o pé, pode estar cantando o que for, tudo para. E aí parece que um canto gregoriano começa a soar aos quatro ventos. Parece que são anjos cantando. E aquele casal glamuroso entra, a luz começa a brilhar, os holofotes viram para eles e eles dão passos lentos, como se eles estivessem andando quase que em câmera lenta, de mãos dadas,
né? Ele sempre imponente, peito estufado, a mulher ali do seu lado sorridente. A gente olha e diz: este é o casal perfeito. Olha, o casal ternura chegou. E todos param admirados e olham, porque eles são quase de fato um casal de anjos que acabaram de entrar na igreja. A gente quase sente o ar se deslocando pelo bater de suas asas. E aí eles se assentam lá na igreja e permanecem. E um dia após o outro, um dia após o outro, até que, um dia no final do culto, a professora da igreja de criança, do departamento infantil, chega para o pastor e diz: pastor, eu preciso do senhor urgente. E o pastor diz: o que foi, minha filha? Diz: ó, tem um menino lá no departamento infantil que está endemoniado e batendo em todo mundo. Ele está batendo nos coleguinhas, já cuspiu na cara das tias, tudo. O menino está endiabrado lá. Quantos anos esse menino tem? 5 anos. Eu digo: não. Não pode ser demônio, não. Quem é o pai desse menino? Quem é a mãe desse menino? Aí a professora: é o casal ternura, pastor. Como é que é? É o casal ternura. O casal ternura é o filho desse menino aí que está endiabrado lá no departamento infantil. Aí a gente se pergunta: vem cá, como é que pode um casal de anjos parir um demônio? Né? Como é que pode? Desculpa a expressão que eu estou usando aqui para criança, é só para expressar, é só uma hipótese, isso não existe, né? É claro que não existe em lugar nenhum, é só uma forma lúdica de falar, né? Como é que pode um casal de anjo desse gerar um demônio, né? Quase. E a resposta é muito simples. É porque criança não sabe fingir. Criança não mente. Criança não consegue esconder a verdade, né? Os adultos acabam carregando uma farsa, a cera na cara, né? Uma cara com cera, máscaras. Mas mais cedo ou mais tarde, isso cairá. Qual é o grande problema de você desenvolver uma fé não sincera? Primeira delas é que você vai estar enganando a si mesmo e vai acabar, mais cedo ou mais tarde, acreditando nessa mentira e acreditando que a sua mentira é uma verdade. E aí, uma vez que você acredita que essa sua mentira é uma verdade, nunca mais você consegue se livrar dela, né? E aí deixa de desfrutar de todos os benefícios daquilo que Jesus já conquistou para você, sabe? Pessoas que às vezes acabam por não conseguirem praticar determinados princípios bíblicos, acabam querendo criar para si, muitas vezes até mesmo, doutrinas para justificar a sua insensatez, para justificar a sua fé não sincera. Uma fé sincera é uma fé sem cera, sem máscara, uma fé que dá na cara. Se eu não consigo, eu não consigo. Se eu não sei fazer, eu não sei fazer. Se eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. E ponto final. Eu não posso fingir, irmãos. Sabe, muitos casais que chegam destruídos na igreja é porque carregaram durante muito tempo uma fé não sincera. Na hora de se apresentar, um olha para o outro: eu sou o fulano da Beltrana, eu sou a Beltrana do fulano. E quem olha diz: rapaz, perfeito esse casal, até que a bomba estoura. Mas se tivessem sido sinceros desde o início e demonstrando realmente com verdade a um nível que estão desenvolvendo a sua fé, seria passível de uma ajuda, de um estender de mãos. Mas se você não é sincero com você mesmo, como a gente pode ver a tua necessidade? Como que a gente pode? Precisa desenvolver uma fé sincera. Fé não é fingimento. Fé, você não tem que fingir nada, irmãos. Fé é verdade. Fé é firmeza naquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Fé não é fingimento. Tem gente que está fingindo, sabe? Está a ponto de explodir, está a ponto de morrer. E fingindo que está tudo bem. Não, está tudo bem. Porque se eu disser que está mal, o que o povo vai achar? Que eu não tenho fé. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, você precisa desenvolver verdadeiramente uma fé sincera. Lembre-se que eu te disse que a única coisa capaz de produzir frutos é a palavra de Deus, mas nem todo mundo consegue reter a palavra no seu coração, produzindo fruto a 30, 60 e a 100 por um, como deveria. Nem todo mundo. Agora, seja sincero, de você
assumir que o diabo roubou a sua semente. Seja sincero. Assuma que muitas vezes você deixou o sol queimar a planta que um dia nasceu tão rápido em seu coração. Seja sincero para dizer: eu estou aprisionado no dinheiro, pastor. Eu vivo preocupado porque eu confio mais no dinheiro que em Deus. Seja sincero, porque assim, irmãos, nós, os semeadores, poderemos mais uma vez lançar sobre você uma semente para que você possa colher frutos e frutos que permaneçam na sua vida. Mas se você não for sincero, como poderemos nós te ajudar? Sabe, a coisa fica tão séria, irmãos, que a gente começa a querer, de alguma forma, entre aspas, ajudar Deus, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, dando testemunhos falsos, com o objetivo de convencer os outros. Imagina, se Deus vai usar uma mentira para poder manifestar a verdade. Eu conheço uma pessoa que uma vez, ele foi convidado para dar um testemunho, né? E de fato ele tinha passado por situações gravíssimas na sua vida. O início de uma depressão. E aparentemente sem causa, porque ele era bem sucedido, ele tinha uma família, ele tinha tudo bem resolvido na vida dele, irmãos. Mas não tinha alegria, não tinha paz, porque não tinha Cristo. E entrou numa depressão mesmo. E aí depois aceitou Jesus, graças a Deus, né? E aí tudo se resolveu a princípio. Se resolveu e ele ficou bem. E aí ele foi dar o testemunho daquilo que lhe aconteceu. Por isso que testemunho é bem complexo às vezes. Você dá púlpito, microfone para as pessoas testemunharem. Muitas vezes os testemunhos viram testemunho, né? Coisa horrorosa. E aí o abençoado foi lá dar um testemunho. E aí chegou lá e disse: irmãos, olha, eu vivi uma vida até boa. Eu tinha dinheiro, eu tinha sucesso, eu tinha mulheres, eu tinha saúde, eu tinha tudo isso, mas eu vivia triste, irmãos. Eu tinha um buraco aqui no meio. Até aí tudo bem, beleza. Daí a pouco, quando o irmão viu que as pessoas não estavam talvez tão interessadas, disse assim: irmãos, um dia eu assustei, eu estava com um revólver na minha cabeça para me dar um tiro. Eu ia atirar na minha própria cabeça. E aí eu olhei e falei: irmão, esse irmão nunca teve revólver na vida. Talvez ele tenha até tido uma vontade um dia de dar um tiro na cabeça. Mas revólver ele nunca teve. Por que a criatura foi contar que estava com revólver na cabeça? Você acha que Deus vai abençoar uma história dessa, irmão? Me conta. As pessoas vão contar os testemunhos e aumenta a história na expectativa de querer ajudar. Deixa eu te dizer, Deus não quer a tua ajuda com mentira, com fingimento, com coisa errada, não. Vamos contar o que é verdade, ponto final, rapaz. Sabe? Como é que você vai sustentar uma história falsa? Como é que você vai sustentar a imagem de escultura quando ela está cheia de cera? Com o tempo essa cera cai e você acaba se contradizendo naquilo que você mesmo acabou falando. Talvez até nós mesmos, quando nós já aumentamos a história para poder fortalecer o nosso testemunho, e dizer: isso é mentira. Isso não é uma fé sincera. A gente precisa desenvolver uma fé sincera, uma fé sincera, irmãos. O que é e ponto final. Aleluia. O problema é que essas pessoas que contam isso, depois elas mesmas caem na descredibilidade. Nem elas mesmas acreditam, porque se elas estão mentindo para sustentar a verdade de Deus, elas mesmas não acreditam na verdade de Deus. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ele diz: olha, o alvo da instrução que eu trago até vocês, o alvo de estar aqui falando, o alvo de pregar o evangelho, o alvo dessa instrução, ela visa o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, infelizmente, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o faça
com tanta confiança. Veja, a Bíblia diz: se você não tem sinceridade que flui de dentro do teu coração, você corre um risco de começar a querer agora se sustentar na dureza da letra, da tipografia, e querer ser mestre e sustentar suas maluquices, fazendo manobras. Aleluia. Não é isso que Deus espera de nós. O desejo de Deus é que desenvolvamos uma fé sincera, honesta. Não tem problema se você ainda não sabe, não tem problema se você ainda não consegue. Queridos, todos nós temos fraquezas, todos nós temos falhas, todos nós temos áreas da vida que estamos em constante crescimento. Ora crescemos mais em algo, ora crescemos mais no outro, mas precisamos ser sinceros. Principalmente sinceros com nós mesmos. Sabe como é que a Bíblia chama a falta de sinceridade no comportamento cristão? Hipocrisia. Hipocrisia. Se nós de fato não somos da verdade, se nós não somos realmente aquilo que aparentamos ser, nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. É importante que estejamos todos os dias, irmãos, firmes no propósito do Senhor, vivendo a verdade em amor e seguindo no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. Tudo que nós precisamos é ser honestos com nós mesmos, né? Outros irmãos passam a vida inteira a desejar coisas na expectativa que o seu desejo possa convencer Deus da materialização daquilo que elas desejam. Mas deixa eu te dizer, desejar não é fé. Fé é uma convicção plena naquilo que Deus disse. Se Deus disse, ponto final, e não se fala mais nisso. A Bíblia conta uma história de uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia e esta não cessava. Essa mulher correu todos os médicos, gastou tudo que tinha. Certamente não era alguém miserável, era alguém de posses, que podia pagar, né, médicos da época buscando solução. Aí eu te pergunto, me diga, será que alguém que foi atrás do médico, será que alguém que gastou tudo que tinha na expectativa de ficar, não desejava ser curado? É claro que ela desejava, mas o desejo por si só não é suficiente para manifestar. A Bíblia diz que a manifestação da sua cura veio a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ouvir falar de Jesus é ouvir falar a palavra, é ouvir falar a mensagem de Cristo, é ouvir falar o Evangelho. Quando você ouve o Evangelho de Cristo, isso gera fé em seu coração. Fé e não desejo. Desejo é parte das suas emoções. Fé, irmãos, movimenta a tua natureza divina por dentro. A fé é a manifestação da própria natureza de Deus em mim. Mas essa só se dá quando eu ouço a palavra de Deus. Ao invés de você ficar desejando, corre para a palavra e se dedica, irmãos, naquilo que você precisa. Se o que você precisa desenvolver é fé para ser curado, fé para viver uma vida saudável, vai para cima da palavra. Lê livros, segundo a Bíblia, que falem sobre cura, irmãos. Ouça mensagens de cura, encha seu coração com essa palavra, e aí o desejo se torna convicção. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e ela decidiu dar passos de fé, ou seja, uma ação impulsionada por aquilo que agora ela estava acreditando que estava acima do desejo. O desejo movimenta as posses terrenas, a fé movimenta o céu. O desejo faz com que você invista o que você tem de recursos humanos e naturais, mas a fé faz com que o céu se movimente em seu favor. Aleluia. Você precisa, todos os dias, irmãos, começar a fazer análise ou autoanálise. Será que o que eu estou realmente falando, eu estou crendo de fato, eu estou tendo uma ação correspondente? Ou será que é só um desejo do meu coração?
Fé não é desejar, sabe? Outras pessoas, infelizmente, elas querem sentir para dizer que creem. Veja, se você sentiu, não creu e sentiu, então é porque já não precisa mais de fé, né? A fé não se manifesta em sentimentos, a fé se manifesta em ação, ação correspondente àquilo que se ouve da parte de Deus. Uma vida de fé é quando todas as minhas ações, elas são de fato uma resposta direta àquilo que se ouve, sem nem mais pensar. Já criou um hábito celestial, eu já me movimento, aquilo já faz parte de quem eu sou. Quando eu me movimento nessa ação, irmãos, eu olho para mim, eu já me vejo como parte daquilo. Então eu estou andando genuinamente na fé do tipo de Deus. Então, fé não é um sentimento. Em Efésios capítulo 6, verso 16, diz assim: em todas as situações, levante o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Então veja, o escudo da fé, e o escudo da fé é quando você levanta a palavra em defesa daquilo que o diabo tem tentado trazer, como sugestões mentais, né? como setas na tua mente, como sentimentos, tentando arrancar de você aquilo que a Bíblia já conquistou através do sacrifício de Cristo Jesus. Sabe? Muitas vezes a gente vai orar por pessoas enfermas. E aí a gente diz assim: você quer que eu ore pelo quê? Ah, eu estou com problema de coluna. Ah, dói muito. Vou orar por você. Aí nós oramos, impomos as mãos, exatamente como a palavra de Deus diz: impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E nós fazemos segundo o que a palavra de Deus diz: em nome de Jesus seja curado. Você recebe, a pessoa faz: ainda está doendo. Eu não estou perguntando se está doendo, eu estou perguntando se você entendeu e se você recebeu a sua cura. Se está doendo ou não está doendo é uma questão de sentimento. Você está sentindo. Mas a fé não tem nada a ver com o que sente. Pastor, mas se eu estou sentindo não quer dizer que não aconteceu? Bom, se a Bíblia diz que se eu impor as mãos sobre os enfermos eles serão curados, então eles serão curados, sentindo ou não sentindo, porque Deus não mente. Deus não mente. Quando eu fico com aquilo que a dor está me dizendo, eu estou ouvindo o que o diabo está dizendo e desqualificando o que Deus disse, tornando Deus mentiroso. Então, eu não posso achar que fé é um sentimento. Deixa eu contar uma história para você. História de vida. Com 23 anos de idade, 23, quase 24 anos de idade, eu fui diagnosticado com insuficiência renal crônica. Ou seja, eu tive falência renal, eu perdi os 2 rins, né? E de imediato os médicos já me encaminharam para uma sessão de hemodiálise, a qual eu precisei fazer o tratamento durante 1 ano e meio. 1 ano e meio em tratamento de hemodiálise. Veja, quando eu fui, me apresentei aos médicos, né, falando sobre os exames que eu tinha feito, o médico olhou para mim e disse assim: vem cá, quem é esse rapaz desses exames que você está mostrando? Eu disse: sou eu. Ele disse: não tem jeito de ser você não, porque o que tem escrito aqui, ó, esse rapaz deveria estar morto. Graças a Deus que eu não tinha feito medicina, né? Porque eu não sabia ler os exames. Então, para mim, eu estava vivendo normalmente. E, sinceramente, eu não tinha sintomas. Não tinha nenhum sintoma aparente. Por exemplo, normalmente as pessoas que são acometidas de insuficiência renal, elas perdem a diurese, ou seja, elas param de fazer xixi, né? Ou sentem dores, ou alguns outros sintomas que podem ser recorrentes. O meu não tinha sintoma nenhum. A única coisa que eu sentia de fato era algum cansaço, né? Eu sentia um cansaço físico terrível. E foi o motivo pelo qual eu procurei o médico e ele disse que eu estava com insuficiência renal. Enfim. Ele olhou para mim e disse assim: olha, eu vou te mostrar que agora existem alguns sintomas que você ainda não tinha percebido. E aí ele começou a apontar alguns sintomas. E um dos sintomas que ele apontou para mim é a mudança do tom de pele. Nossa pele começa a mudar, fica meio pálida, cinzenta, né? Ela perde o brilho, perde a vida, o cabelo, tudo muda.
quando você tem insuficiência renal. Por quê? Porque os rins param de funcionar e as toxinas começam a entrar no seu sangue, né? Então isso vai refletindo em algumas partes do corpo. Enfim, eu fiquei 1 ano e meio fazendo hemodiálise e depois de 1 ano e meio eu fiz transplante renal. Graças a Deus, já tem 20 anos, faz esse ano, dia 12 de junho, completará 20 anos, e eu fiz o transplante, e graças a Deus, desde esse dia, nunca mais tive problema nenhum, nada. Agora, no dia que eu recebi a notícia, eu chorei, e sentei no meio-fio, e disse assim, para mim mesmo, eu falei, Deus, por que o Senhor está querendo fazer isso comigo? Porque eu não sabia, eu não conhecia sobre Deus. Eu achava que o culpado era Deus. Eu achei que tinha sido Deus que tinha colocado essa doença em mim. Eu era um crente desviado. Eu disse, poxa, Deus fez isso comigo só para me levar para a igreja. Na hora eu pensei nisso. Na hora, irmãos. Um pensamento veio na minha mente como um furacão. Mas com o tempo eu acabei descobrindo que na verdade não tinha sido nada disso. Eu fiz o transplante, conheci o rema, conheci a palavra revelada e entendi que eu tinha colocado Deus num banco dos réus, o qual ele jamais deveria ter se assentado. Eu culpei a Deus por tudo isso que eu passei. Mas aí eu descobri que na verdade não tinha sido Deus, tinha sido o diabo, e ele é que realmente traz todos esses enganos. Ele tinha sido responsável por trazer essa ideia na minha mente de que Deus tinha sido responsável. Por quê? Porque se aquele que pode salvar eu atribuo culpa, então eu já não acho que ele de fato pode salvar, né? Se aquele que é a minha solução é o causador do problema, eu não vou confiar nele. Então o diabo ele trabalha dessa maneira, descredibilizando de alguma maneira o caráter de Deus, para que a gente não busque naquele que tem as respostas, a resposta que nós precisamos. Bom, mas quando eu cheguei no remo, eu conheci essas verdades, irmãos, e tudo mais. Porém, um belo dia, eu cheguei em casa e dormi. E quando eu acordei pela manhã, eu botei a mão no pescoço e eu estava febril. Eu acordei meio azoado assim, meio febril, e um peso no corpo, um cansaço físico, um sentimento horroroso. E na mesma hora que eu estava ali deitado, me veio um pensamento que chegou na minha cabeça e disse, meu Deus, eu perdi o meu transplante. Eu perdi o transplante, agora eu voltei, agora eu estou doente de novo, e esse pensamento veio na minha cabeça. Na hora, irmãos, eu dei um pulo da cama, corri no espelho e olhei pro meu rosto. E eu ouvi minha pele, eu digo, rapaz, já estou ficando diferente, minha pele já está completamente diferente, olha para isso. E eu comecei a me sentir mal, e eu comecei a chorar, e eu voltei para a cama, eu entrei debaixo das cobertas, e eu fiquei ali chorando, dizendo, pai, me ajuda, Deus me ajuda, por que eu vou passar por isso de novo? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Irmão, de repente, nessa angústia que eu estava sofrendo ali, eu estava debaixo dos edredons assim, ó. Eu vi uma luz tão forte entrando, invadindo o meu quarto. Mas era uma luz tão forte que eu não tive coragem nem de levantar o edredom para ver quem era. Eu sabia que era o Senhor. Eu sabia que era o meu Senhor. E naquele momento eu falei, Senhor, é você. E ele disse, eu vim aqui para te falar uma coisa. Quando você não me conhecia, você tinha mais fé do que hoje. Porque quando você não me conhecia e o diabo disse que você ia morrer, você se levantou, assentou-se mesmo chorando, disse, eu não vou morrer. Agora hoje você me conhecendo, sabendo quem eu sou, conhecendo a minha palavra, está aí debaixo dessas cobertas chorando, por causa do que o diabo está trazendo na sua mente. Saia daí antes que você morra. Irmãos, aquilo foi em questão de segundos. Eu falei, é mesmo. Joguei o edredom, dei um pulo da cama, falei, pois diabo, se é você que está me atormentando, agora você vai ouvir poucas e boas, porque eu vou tomar um banho, eu vou sair dessa casa, eu vou trabalhar, amanhã de manhã eu vou fazer um exame, e você, só para te contrariar, os meus exames vão estar melhores do que o que estava antes. Agora você vai ver, nunca mais, nenhuma das taxas minhas serão alteradas. Tomei um banho, pastor, e passou na hora os sintomas? Não, eu continuava sentindo os sintomas. Mas eu tomei um banho, saí de casa por cima daquilo, porque quem é curado, irmão, não fica na cama até 11 horas da manhã, curtindo dor, não. Eu dei um pulo na cama, fui trabalhar, mesmo sentindo algumas coisas. No outro dia fui fazer os exames e o médico disse, rapaz, o que aconteceu com você? Seus exames estão muito melhores do que quando você nunca teve problema nenhum.
Eu disse, pastor, ô, doutor, mas eu estou sentindo tais sintomas assim, assim, assim. Ele disse, não, isso deve ser uma sinusitezinha qualquer. Se esquenta com isso não. Em 2 dias passa. E de fato, 2 dias depois, todos os sintomas desapareceram. Então veja, quando você tem uma fé sincera e não se baseia em sentimentos, você fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Você não pode ficar com as emoções, irmãos. O escudo da fé é você se levantar por dentro naquilo que a palavra de Deus diz, contrariando tudo aquilo que o diabo pode se levantar contra você em sentimentos, com sugestões mentais. Aleluia. Sabe, a nossa mente, irmão, deixa eu dizer algo para você. A nossa mente é uma máquina poderosíssima. A nossa mente é uma máquina poderosíssima. Ela trabalha com o cérebro. O cérebro é um órgão, mas a mente não. A mente é o software que trabalha gerenciando esse órgão, né? Que é o nosso cérebro. Mas a nossa mente é uma máquina tão extraordinária que você tem que tomar cuidado como você reage. Por quê? Porque já está provado e comprovado que muitas doenças que existem no mundo, doenças autoimunes, doenças contagiosas, doenças, irmãos, que matam, muitas, se não a maioria delas, são doenças psicossomáticas. Doenças que começam em âmbito psicológico, mental. Primeiro a mente produz, depois ela reflete no corpo o que ela produziu aqui, ó. As pessoas começam aqui, ó, na mente. Agora deixa eu dizer, se a mente produz doença, a mente também produz miséria, né? Se uma mente é capaz de produzir doença no corpo, a mente também é capaz de produzir miséria na vida, uma vida miserável. Agora deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que a mente trabalha? Eu vou te dizer, ela processa informações e envia impulsos elétricos ao corpo. Ela só processa informações, ela não produz a informação. A mente só processa essa informação. Se você produziu qualquer tipo de doença a partir da tua mente, é porque você deixou que primeiro a doença chegasse nela. Informações erradas chegassem na sua mente e você processasse isso. Por exemplo, muitas vezes você não está sentindo nada e pega um exame, talvez nem seja seu o exame. E você viu lá, positivo para tal doença. Pronto, é suficiente para você alimentar sua mente com aquilo, ficar pensando e ela agora começar a produzir. Criar. Então veja, a mente por si só não produz nada. Ela processa informações e então ela dá comandos que produzem. A questão é o que você está colocando para dentro. Originalmente, essa mente deveria ser, irmãos, nutrida pelo Espírito. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Se a palavra entra no meu espírito e o meu espírito nutre a minha mente com essa palavra, ao ponto de meditar na palavra de dia e de noite, a mesma mente que eu disse para você, que é capaz de produzir doença e miséria, a mesma mente, ela é capaz de produzir saúde e prosperidade para a tua vida. A questão é o que você está nutrindo a sua mente. Se com pensamentos que vêm do mundo para a morte, ou se com instruções do Espírito que vêm para a vida. A sua mente precisa ser nutrida de fé na palavra, fé do coração, fé do Espírito. Se você enche o seu espírito com a palavra, você manda fé para sua mente produz. A mente, ela não produz sozinha, ela só processa as informações que ela recebe. A mente, recebendo informações que vêm de fora, ela vai produzir morte, doença, miséria, mas ela, sendo nutrida com as informações da fé que vem do teu espírito, ela vai produzir vida, ela vai produzir saúde, ela vai produzir paz. A fé não é da mente, a fé é do coração. A mente só vai receber o que você produz
por dentro. Aleluia. Romanos capítulo 4, verso 19 diz assim: Abraão se manteve crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus havia lhe dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não havia vigor. Veja, se ele fosse atentar para o corpo dele e para Sara, irmãos, ele nunca teria sido pai. Se ele começasse a nutrir a sua mente com as informações dos sentimentos, daquilo que ele estava vendo com os olhos naturais, um corpo debilitado, Sara, uma velha, nada teria acontecido. No entanto, o que nutria a sua mente era a palavra que subia constantemente do seu coração: você será pai de uma grande nação, você será pai de uma grande nação, você será o pai de uma grande nação, você será pai de uma grande nação, você será o pai de uma grande nação, você será pai de uma grande nação, você será pai de uma grande nação, oh, você será pai de uma grande nação. Aquilo foi enchendo a sua mente, foi enchendo. Resultou em quê? Em ações correspondentes. E essas ações geraram o milagre que ele precisava da parte de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu todos os dias dando glória a Deus, estando ele plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que se havia prometido. Sabe, ainda por cima, além da gente desenvolver o resultado que precisamos para a vida diária, nós glorificamos a Deus quando andamos em fé. Sabe, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dia após dia dando glória a Deus. Sabe, as pessoas às vezes, por uma má interpretação de texto, gramatical mesmo, eles acreditam que Abraão saía por aí dizendo glória a Deus, e aí isso ia fortalecendo em fé. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que ele se fortalecia dia após dia, dando glória a Deus, estando ele plenamente convicto que Deus era poderoso para realizar aquilo que havia prometido. Sabe quando é que você glorifica a Deus? É quando todas as circunstâncias estão contrárias e você continua confessando aquilo que Deus disse. Aí Deus é glorificado. Aleluia. Sabe? É quando todas as coisas aos olhos naturais estão indo mal, mas a sua confissão está ali. Não, Deus disse e vai acontecer, rapaz. É isso mesmo, é assim que vai ser. Sabe? A pessoa disse, mas isso não é positivismo? Seria positivismo se não tivesse uma palavra de Deus envolvida. Mas se tem uma palavra de Deus envolvida, isso é fé, querido. Não é positivismo coisa nenhuma. Isso é fé. A diferença para a confissão positiva é que a confissão positiva é um desejo seu e não de Deus. É porque você quer, mas se Deus quer, meu irmão, quem vai passar por cima da vontade de Deus? Qual dos seus planos pode ser frustrado? Fé está baseado no que Deus disse. E se Deus disse, ponto final, não se fala mais nisso. E aí eu fico firmado sobre essa verdade, sobre essa rocha. Né? Nós estamos chegando no final da nossa live de hoje. Eu quero agradecer a equipe de consolidação, né, que está aí representada pelo Jason, que tem trabalhado aí de forma concisa para aproximar você cada dia mais de mim. Se você é novato por aqui, se você está nos visitando pela primeira vez, se essa é a primeira vez que você assistiu a nossa live, a nossa transmissão, por favor, se identifique. Nós queremos conhecer você, nós queremos entrar em contato com você, nós queremos realmente que você se torne cada dia mais próximo e faça parte da nossa família, a família da fé, a família Verbo BH. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Então, se você é visitante, se identifique, nós queremos te conhecer. Hoje à noite tem mais, porque aqui é assim, todos os dias tem live de 12 em 12 horas. É como uma dose de remédio que você toma a cada 12 horas, que vai imunizar você contra todos os ataques do diabo procedentes do mundo, né? A palavra de Deus, ela produz em nós a única arma poderosa para vencer o mundo, que é a nossa fé.
nós precisamos de fato ter fé. Fé para vencer o mundo. E nós vamos vencendo diariamente. Jesus, ele esteve por aqui, passou por aqui, né, em sua jornada terrena, em sua vereda de justo, e ele nos deixou o exemplo de como fazer, de como vencer. E ele disse: tem de bom ânimo, alegria, eu venci o mundo, né? Aleluia! Ainda que no mundo se levantem aflições, perseguições, provações, ainda assim nós precisamos carregar em nós a consciência de que nós estamos em Cristo, e estando em Cristo estamos protegidos e guardados, né? É isso que a Bíblia diz. Aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Eu quero incentivar você a ler a primeira carta de João, né? Leia a primeira carta de João, principalmente o capítulo 5, que fala sobre essas verdades, né? O mundo, de fato, infelizmente, ainda está debaixo do poder do maligno. Mas, de fato, nós, os que nascemos de Deus, não mais pertencemos a esse mundo. Nós vencemos o mundo, e a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Então, permaneça fiel, permaneça firme, permaneça na fé. Permaneça praticando a palavra todos os dias, né? Transforme o eu sei em um eu conheço. Porque aí sim, você vai ter os resultados que você de fato deseja. Por favor, continuem orando para mim. Dona Maria Geralda disse aí: eu estou orando por você, pastor. Por favor, continue. Eu preciso muito das suas orações em todos os sentidos. E principalmente para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra certa. E que sinais, maravilhas e prodígios possa o Senhor fazer através da palavra que eu tenho pregado. Aqueles que creem possam receber, de fato, as manifestações plenas, né, desse poder de Deus. Manifeste sinais, maravilhas e prodígios. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, dizer que é muito bom mesmo estar em sua companhia. Ó, beijo grande no seu coração. Nosso encontro é logo mais às 23 horas, onde a gente vai continuar falando sobre fé. E hoje à noite nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a fé é algo individual. E aí nós vamos pegar muita gente nesse negócio. E tem muita gente chateada e reclamando porque a fé dela não resolveu o problema do outro. E não vai resolver. Não vai. A fé que tenha para ti mesmo. Então fé é individual. Nós vamos ver isso logo mais às 23 horas. Se você não perder de jeito nenhum. E ó, assim que sair da live aqui, por favor, compartilha, né? Torne conhecido o Evangelho, faça com que todo esse conteúdo chegue cada vez mais longe, né? Para mim vai ser uma grande honra poder estar chegando na casa de todos os brasileiros e quem sabe até fora do nosso país. Faz isso, compartilha, comenta e curte, e você vai estar evangelizando de forma digital através dos compartilhamentos. Beijo no coração, fiquem na paz e até logo mais em nome de Jesus. Tchau!